Campo elétrico uniforme, CEU. Um campo elétrico uniforme é gerado, por exemplo, na região entre duas placas planas paralelas e eletrizadas com cargas em mesmo módulo, mas de sinais contrários. As linhas de força serão retas, paralelas, igualmente espaçadas e orientadas da placa positiva para a placa negativa. O vetor campo elétrico entre as placas, assim como as linhas de força, estará orientada da placa positiva para a placa negativa. Bom, a gente já viu que o campo elétrico de cargas putiformes, quando é positivo, eles são de afastamento, certo? Quando é negativo, são de aproximação. Bom, é como que se a carga, o vetor campo elétrico entre essas cargas, a orientação vai ser desse jeito. Vai ser apontando para o negativo. As linhas de força de um campo elétrico uniforme partem da placa positiva e chegam à placa negativa. Certo? Partem do positivo, chegam no negativo. Quem mais que a gente tem que saber? No campo elétrico uniforme, teremos um campo elétrico de valor constante. Certo? O valor de E é igual. Pode ter aqui 10 campos elétricos aqui, 10 vetores de campo elétrico. Todos eles terão valor constante. O módulo vai ser igual. Certo? Todos eles. Se caso abandone uma carga de prova, abandona uma carga de prova de sinal positivo entre as placas, a mesma irá adquirir movimento, certo? Então, joguei uma carga pequenininha aqui, entre essas duas placas aqui. Essa carga de prova ela vai ter movimento a partir do repouso, ou seja, ela vai ter uma velocidade menor, aí ela vai aumentando sua velocidade. Aí no sentido do campo elétrico, por conta da grande probabilidade de existência de força elétrica entre as placas. A gente sabe, se essa carga de prova for positiva e for jogada aqui, é claro, a carga positiva, positivo com positivo vai repelir, positivo com negativo vai atrair. Então ela vai acabar seguindo em direção à carga negativa, certo? Aí vai ter, por conta da grande probabilidade de aqui no meio dessas placas ter força. Devido à presença de movimento na carga de prova, então, a força resultante será igual à força elétrica. Então, novamente, força resultante vai ser igual à força elétrica. Sendo as forças constantes, teremos aceleração constante. Existe um movimento de aceleração constante, portanto a carga se move no sentido, quer dizer, no campo elétrico uniforme, fazendo o movimento retilíneo uniformemente variado. Se existe aceleração, como é que eu vou calcular essa aceleração? A aceleração da carga de prova pode ser calculada recordando que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força elétrica é calculada por isso aqui. Como força resultante é igual à força elétrica, força resultante é massa vezes aceleração. Carga de prova é módulo de Q vezes campo elétrico. Digamos que eu queira calcular a aceleração. Aí eu vou ter que jogar esta massa para o outro lado. Como ela está multiplicando, ela vai passar dividindo. Então, a aceleração poderá ser calculada desse jeito. Eu pegando a força elétrica e dividindo pela massa de alguma coisa. Certo? Do corpo, não sei, que a questão provavelmente deve dizer. Certo? Bom, mas a gente sabe, né, aqui que a aceleração é a força resultante dividido pela massa. A força resultante ela é igual à força elétrica, então a gente poderia colocar no lugar da força resultante força elétrica de boa. Não tinha problema nenhum. Aí a gente lembra que força elétrica também é
módulo de Q vezes E. Então, no lugar de força elétrica, coloca módulo de Q vezes E. Caso a questão não tenha dado o valor da força elétrica, dividido pela massa, pronto. Encontramos a aceleração que essa carga de prova vai ter. Muito provavelmente que vai ser a massa da carga de prova, que é possível sim de medir. Uma partícula com massa 2 gramas, isso aqui já é unidade de massa, e carga elétrica de 5 microcoulomb, valor de Q, é abandonada a partir do repouso em um campo elétrico uniforme. Então é óbvio que, como é o campo elétrico uniforme, essa carga vai ter aceleração por conta que ela vai adquirir movimento saindo do positivo, indo para o negativo. Veja que essa carga aqui ela tem sinal positivo. O módulo do campo elétrico, a gente sabe que campo elétrico, né, a medida dele é Newton por Coulomb, então é 200 Newton por Coulomb. Desprezando os efeitos gravitacionais, determinar o módulo da aceleração adquirida pela partícula. Ok, então vamos lá. Vamos pegar aqui os dados. A primeira informação que tem é que a massa da partícula é 2 gramas. A gente está trabalhando aqui com força, força resultante, e a gente sabe que a grandeza, massa tem que ser em quilograma. Então vamos ter que transformar grama em quilograma. Para isso a gente divide por 1000. Dividido por 1000 fica desse jeito. Só que esse número aqui é muito chato de se trabalhar com essa tuia de zero. Então a gente coloca em notação científica, colocando a vírgula para andar 3 números à direita. A gente sabe que a direita expoente diminui, por isso que fica negativo. O valor da carga, certo? Vai ser 5 microcoulomb. Aqui nós percebemos micro é um prefixo e tem que ser substituído por 10 elevado a menos 6. Outra coisa também é que o valor do campo elétrico é 200 Newton por Coulomb. Eu quero a aceleração. Como se trata de um campo elétrico uniforme, o valor da força resultante é igual à força elétrica. Então, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Força elétrica é módulo da carga de prova vezes a campo elétrico. Aí aqui a gente pode substituir as fórmulas devidas. Aqui a massa é 2 vezes 10 elevado a menos 3. Aceleração quero saber. O módulo daqui de 5 é o próprio 5 mesmo, vezes 200. Aqui 5 vezes 200, aqui dá 1000. 1000 vezes 10 elevado a menos 6. Jogando este número aqui para depois do igual, ele vai como dividindo. Aqui então vai ficar 1000 dividido por 2, que dá 500. Esse 10 elevado a menos 3, ele vai subir, vai ficar 10 elevado a 3. Nesse caso, menos 6 mais 3 dá menos 3. Encontramos a aceleração dessa partícula colocada em um campo elétrico uniforme entre duas placas, 0,5 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui, esta velocidade a cada segundo vai variando 0,5 metros por segundo. Bom, para finalizarmos o nosso assunto, campo elétrico criado por um sistema de cargas elétricas pontiformes. Aí, então, se pegarmos várias cargas pontiformes e colocarmos, como é que vai ser a questão do campo elétrico? Agora vamos determinar o vetor campo elétrico criado por um sistema de cargas elétricas pontiformes. Cargas elétricas pontiformes. Nesse caso, devemos considerar a contribuição de cada uma das cargas do sistema na geração do campo elétrico. Ou seja, o vetor campo elétrico resultante será a soma vetorial dos campos elétricos gerados por cada uma das cargas do sistema. Portanto, em um sistema de cargas pontiformes, se tivermos lá várias cargas pontiformes e tal, como é que vai ser digamos que coloca um ponto entre essas cargas.
Como é que eu vou calcular o campo elétrico final dessas cargas, nesse ponto? Eu vou somar os campos elétricos que tem das cargas pontiformes diante desse ponto. Mas a gente tem que lembrar o seguinte: as linhas de campo saem das cargas de sinal positivo. Tem que lembrar disso. E as linhas de campo entram na carga negativa. Vamos ver aqui um exemplo. Calcula o vetor campo elétrico resultante da carga de prova P. Pronto, está aqui o ponto P. E temos aqui duas cargas pontiformes, uma positiva e uma negativa. O vetor campo elétrico resultante E é dada pela soma vetorial dos vetores campos E1 e E2. Gente, veja o seguinte. Vamos agora fazer a comparação entre a carga pontiforme 1 com o ponto P. O que é que acontece? Como a carga é positiva, certo? Significa dizer que seu campo vai ser de afastamento. Portanto, a gente constrói uma setinha se afastando, se distanciando no sentido oposto do campo aqui que é positivo. Agora vamos ao passo 2. O passo 2 é que, vamos lá, a gente esquece agora o passo 1. Passo 2. O passo 2 agora a gente vai comparar o ponto P a essa carga aqui, negativa. A gente sabe o seguinte: carga negativa vai ser a aproximação. Então eu vou colocar uma setinha ligando em direção ao ponto daqui da carga pontiforme, que é negativa. Então veja, a setinha vai ser se afastando da carga positiva e a setinha vai ser se aproximando da carga negativa. Formamos aqui dois vetores, que para poder saber o vetor resultante, a gente calculava pela regra do paralelograma. A gente forma um paralelograma entre eles e fazia um vetor saindo no meio deles. Pronto. Esse vetor aqui, ele é chamado de vetor resultante, certo? É o resultado de um vetor. O vetor, ele tem que ter módulo, direção e sentido. Então, o vetor resultante é esse. Mas qual vai ser o módulo? O módulo é fácil. É igual E1 mais E2. Ok? E1 mais E2. Direção vai ser voltado para cima de uma maneira diagonal, certo? Direção diagonal, sentido é voltado para cima. Temos aqui um exemplo das linhas de força. Veja o seguinte: se eu pegar duas cargas pontiformes positivas, as linhas de força serão de afastamento. Só que veja que elas não se cruzam. Vai formar aqui um espaço no meio deles, ok? Esse espaço aqui no meio deles, a gente tem até um nomezinho, que é o campo elétrico nulo. Esse daqui é o que acontece, ó. Digamos que eu pego uma carga positiva e uma carga negativa. A positiva vai ser de afastamento, a negativa vai ser de aproximação. Então acaba, ó, aqui, nesse caso, não tem campo elétrico nulo. A gente percebe que todas as regiões aqui envolvendo as duas cargas, elas acabam pegando toda a região mesmo. Afastamento na positiva. E aqui é a aproximação. Observando aqui também, esse exemplo aqui. A gente percebe que a intensidade aqui é muito grande. Veja a quantidade de linhas de força que sai dele. E veja que a intensidade desse é muito pequena. Aqui é mais 9Q. E aqui é mais Q. Então veja, é tudo afastamento por ser positivo. Mas veja que ainda tem espaço entre eles. Certo? Veja que, olha, a quantidade aqui está bem concentrado.
aqui, de novo. Veja que agora, ó, estão se juntando de novo, porque aqui é negativo. Veja que aqui está saindo, por ser positivo. Então, é isso que acontece nas linhas de força, nas linhas de campo. Certo? Quanto mais intensa a carga, maior será a intensidade dessas linhas de campo. Veja, se pegarmos aqui 3 cargas, olha, aqui positivo, positivo, negativo. Quem foi que ficou mais intenso? O negativo. Porque, ó, tá aproximando as linhas de força dessa carga positiva e as linhas de força da outra carga positiva. Então, olha, veja que está ficando vários espaços aqui e alguns poucos espaços aqui. Mas veja, ó, tem mais espaço nesse lado atrás da carga negativa. Olha esse caso aqui, que é um caso um pouco mais raro. Veja que aqui carga positiva se afasta. Aí aqui carga positiva se afasta. Veja que está formando aqui um pequeno espaço no meio. Certo? Então veja, se afasta do positivo, o negativo aproxima. Ok? Então as linhas de força para sistemas de cargas pontiformes coplanares. Aqui analisando de uma maneira plana, observe que conforme era esperado, a concentração das linhas de força é maior nas proximidades de cargas maiores. Vê, é o caso daqui, que a carga é maior. E é o caso daqui também, que a carga é maior. Certo? Aí, o que indica que nessas regiões o campo elétrico é mais intenso.